Você já se encontrou em meio ao horário de pico no transporte público, lotado como sardinha em lata, apenas para ser recebido pelo inconfundível cheiro de suor da pessoa à sua frente? Bem, essa situação pode desencadear alguma irritação, especialmente quando essa pessoa acaba sendo um sujeito tagarela e antissocial, discutindo com um amigo no telefone no modo viva voz. E quando alguém o confronta, ele simplesmente solta palavrões e continua seu comportamento. Todos nós já estivemos lá, encontrando pessoas desagradáveis no mundo exterior. Os imbecis estão por toda parte. Eles estão no ônibus, no trem, nas ruas, nos restaurantes, no trabalho, no trânsito e em nossas esferas privadas. Essas pessoas difíceis de todos os cantos do mundo e de todas as esferas da vida simplesmente não sabem como se comportar. Ou talvez saibam, mas nem se dão ao trabalho de fazê-lo. Como lidamos com essas pessoas? Bem, acontece que os antigos estoicos têm algumas respostas. Lidar com pessoas difíceis é um tema comum na literatura estoica. Eles falaram sobre irmãos enganosos, pais ruins, pessoas que se intrometiam nos banhos públicos e aqueles que desrespeitavam suas maneiras e senso de higiene em um banheiro público. Portanto, o que podemos fazer em relação a passageiros barulhentos e mal-cheirosos, colegas desagradáveis ou até mesmo pessoas abusivas ou narcisistas com as quais compartilhamos nossas casas? Este vídeo aprofunda o tratamento dessas e de outras pessoas difíceis, incluindo aquelas que cheiram mal, sob a ótica da filosofia estoica e algumas experiências pessoais relevantes. Depois que Epicteto foi banido de Roma junto com outros filósofos, ele viajou para Nicópolis, uma cidade no norte da Grécia, onde permaneceu pelo resto de sua vida. Em Nicópolis, ele fundou uma escola filosófica, e entre seus alunos estava um jovem e brilhante chamado Arriano. Sem Arriano, é provável que não estaríamos discutindo o filósofo de alta estima Epicteto hoje, já que ele registrou uma vasta coleção de palestras e criou um livro de bolso com as lições mais importantes de seu professor. Uma dessas lições apresenta um alicerce da civilização romana: o banho. Os banhos públicos eram comuns no Império Romano, e a cultura do banho romano, baseada na dos antigos gregos, se espalhou por todo o Mediterrâneo. O banho era predominantemente uma prática social. Os romanos visitavam os banhos para se encontrar com amigos e convidá-los para festas, e os políticos ficavam lá para angariar apoio do povo. Até os super ricos que podiam pagar espaços de banho privados frequentavam os banhos públicos por causa de seus aspectos sociais. Os banhos proporcionavam aos cidadãos um lugar para se exercitar, conhecer pessoas, relaxar e se divertir. Mas você provavelmente adivinhou. Como uma grande variedade de pessoas frequentava esses espaços públicos lotados, não faltavam imbecis, sabe? Aqueles que jogavam água de propósito, vinham roubar, ou acreditavam que o banho público era sua propriedade e se comportavam assim. Sim, lendo textos estoicos, podemos ver que, de muitas maneiras, a natureza humana não mudou e que pessoas difíceis são uma ocorrência atemporal. Então, o que Epicteto sugeriu sobre lidar com as pessoas difíceis daqueles dias? Epicteto disse a seus alunos para lembrarem a natureza de sua atividade. Podemos atribuir características específicas a cada ação. No banho, por exemplo, há coisas que podemos esperar quando vamos lá, mesmo que não gostemos delas. Pessoas jogando água, empurrando os outros, usando linguagem abusiva, gritando, intimidando ou fazendo um cannonball, se isso fosse uma coisa naquela época. Estar ciente desses aspectos inerentes ao banho não deveria nos surpreender ao encontrá-los. Então, o que devemos fazer de acordo com Epicteto? Ele sugere que o foco não deve ser apenas o banho, mas também manter a mente calma e sob controle. Cito: assim você executará esta ação com mais segurança se disser a si mesmo: agora vou tomar banho e manter minha mente em conformidade com a natureza. E da mesma maneira com relação a cada outra ação. Pois assim, se surgir algum obstáculo no banho, você estará pronto para dizer:
Não era apenas para tomar banho que eu desejava, mas também para manter minha mente em conformidade com a natureza, e não a manterei se ficar chateado com as coisas que acontecem. Da mesma forma, podemos tratar o transporte público. Qual é a natureza dessa atividade? O transporte público é sempre tranquilo e os assentos estão sempre disponíveis para todos? As pessoas são sempre adoráveis e amigáveis no ônibus? Os trens sempre chegam no horário sem exceção? Qualquer passageiro provavelmente admitirá que, embora essas experiências positivas ocorram, elas não representam totalmente a natureza de usar o transporte público. Em vez disso, há muitos aspectos desagradáveis, como pessoas tagarelas, mal-cheirosas, antissociais que tentam evitar o pagamento da passagem, ocupam muito espaço e colocam seus telefones no modo viva voz em um vagão de metrô completamente lotado. Qual é a abordagem estoica ao usar o transporte público? Com base no verso de Epicteto, a resposta é dupla. Primeiro, antes de sair, os estoicos contemplam a natureza de viajar com transporte público. Em segundo lugar, os estoicos se concentram em manter a mente calma ao participar da atividade. Portanto, ao pegar o ônibus, espere a possibilidade de atraso. Ao pegar o trem, espere encontrar pessoal antipático e passageiros desagradáveis. Marcus Aurelius foi considerado um dos bons imperadores. Ele também era um seguidor da escola filosófica estoica. Como imperador, ele tinha que lidar com muitas pessoas o dia inteiro, todos os dias, incluindo algumas bem difíceis. Algumas pessoas eram rudes e exigentes, outras eram injustas e não confiáveis. Ser imperador era um trabalho infernal e a responsabilidade era um fardo pesado. Imagine ser a pessoa mais influente do mundo. Muitos o invejam e tentam ocupar o seu lugar. E um vasto império depende de suas escolhas. Compreensivelmente, Marcus Aurelius procurava uma saída, que, pelo menos em parte, tomou a forma de um diário no qual ele escrevia suas reflexões. Ele escreveu sobre a fortitude em tempos de necessidade, o significado da vida, a natureza humana e, sem surpresa, sobre lidar com pessoas difíceis. De seus escritos, estudiosos estoicos posteriores até derivaram uma prática conhecida como visualização negativa, que explorei a fundo em um vídeo anterior. Mas vamos olhar para um exemplo curioso dos escritos de Marcus Aurelius, no qual ele se instigou a não se incomodar com o mau cheiro das pessoas. Ele afirmou: "Não se irrite com o cheiro das pessoas ou com o mau hálito delas. Qual é o ponto? Com aquela boca, com aquelas axilas, elas vão produzir esse cheiro. Mas eles têm um cérebro. Eles não podem perceber? Não podem reconhecer o problema? Então você também tem um cérebro. Parabéns para você. Use sua lógica para acordar o dele. Mostre a ele. Faça-o perceber. Se ele ouvir, você terá resolvido o problema. Sem raiva." Fim da citação. O pensamento subjacente a essa abordagem é que, em última análise, não podemos controlar o comportamento de outras pessoas. Marcus Aurelius percebeu que, mesmo como imperador, ele não tinha poder completo sobre seus súditos. Como provavelmente já experimentamos com as pessoas ao nosso redor, elas têm seus próprios cérebros, vontade e liberdade de ação. Se algo nos incomoda nelas, só podemos apontar, declarando claramente o problema. Mas isso garante que elas ouvirão? Não. É provável que elas não se importem com o que dizemos. Algumas pessoas cheiram mal e absolutamente não se importam. A menos que possamos forçá-las a tomar um banho e usar desodorante, sua higiene não está em nosso poder. E assim como diriam os estoicos, não vale a pena se preocupar com isso. Quando as pessoas exibem comportamentos que não gostamos, muitas vezes colocamos esses comportamentos sob uma lupa. Um exemplo com o qual quase todos podem se relacionar é a forma como vemos nossos pais. Especialmente quando crescemos, tendemos a nos concentrar nas características ruins de nossos pais, enquanto ignoramos as boas. Sim, alguns pais tomaram decisões terríveis, outros não aceitam críticas, e outros são intrometidos. Esses são aspectos que nos afastam dessas pessoas.
Não podemos ignorá-los. Eles persistem no pano de fundo sempre que nos comunicamos com eles. Essas características são o que torna essas pessoas difíceis. E, infelizmente, muitas vezes não há muito que possamos fazer em relação a elas, porque apenas elas podem decidir mudar. No entanto, a situação é tão ruim às vezes que não podemos carregá-la mesmo pelas alças que consideramos aceitáveis. Algumas pessoas são simplesmente tóxicas demais para estar por perto. Se for o caso, continue assistindo. A comparação geralmente é explicada como um argumento que apoia o suicídio, dizendo que, quando a vida se torna insuportável, é ok partir. No entanto, ao olharmos para os trechos que antecedem a comparação, parece que Epicteto se refere a pessoas difíceis, pois conta uma história sobre alguém que não quer jantar na casa de alguém porque não suporta o seu fanfarronice. Assim, Epicteto concluiu: apenas não faça nada como alguém sobrecarregado, afligido ou pensando que está em uma situação miserável, pois ninguém o força a isso. Aqui ele parece enfatizar nossa capacidade de escolha. Ao lidar com pessoas difíceis ou narcisistas completos, há a possibilidade de partir? Se sim, podemos atravessar essa porta e nunca olhar para trás. É assim que os estoicos lidam com pessoas difíceis, incluindo aqueles que exalam um mau cheiro. Como você lida com pessoas difíceis?